Oi pessoal, estamos aqui nesse novo episódio da série Homens de Aço e agora estou aqui com meus amigos da Aço Santa Clara, Ricardo, Breno, que depois vai aparecer, mas Ricardo... O Breno fugiu agora, né? Que coisa boa estar aqui com vocês. Prazer é nosso. Empresa bonita, empresa bem organizada. E eu queria conhecer um pouquinho, Ricardo, sobre a história da Santa Clara, como é que começou. Me conta um pouquinho. Muito legal. Primeiro, um prazer receber você, Léo, e receber os amigos da MAC, né? A nossa relação com a MAC começou tem pouco tempo, a gente está no início dessa nova fase, né? Mas já é uma relação muito forte, que a gente tem gostado muito e apostado muito. A história da Santa Clara, eu não sou quem tem mais propriedade para falar, né? Porque a Santa Clara foi fundada pelos meus pais em 1992. Eu tinha apenas 6, 7 meses de vida. 7 meses? Então fundar uma empresa com filho de colo não deve ser fácil, né? E os dois juntos criaram a Santa Clara. Iniciamos como distribuidor, só na revenda de material, era um dos primeiros aqui de Belo Horizonte. E aí eles ficaram por muito tempo nessa distribuição de material de poucos fornecedores e só na revenda mesmo. E ficaram muito conhecidos por isso, porque tinha um problema muito grande, isso meu pai já me contou e tudo, que era a velocidade de atendimento, né? De se ter o vergalhão na obra. Então a distribuição veio por isso, para sanar esse problema. E lá atrás eles fizeram isso. Ele entendeu esse diferencial, então. Exato, de ter sempre o material à pronta entrega para a obra, para situações emergenciais. Nunca, não surgiu como uma solução para as grandes obras, que é como a gente é visto hoje, mas sim como uma solução emergencial para apagar os incêndios das obras. E isso deu muito certo, tanto que surgiram depois novos players. Mas ele via a dor do cliente na hora. Exatamente. Ele sentia que o cliente de você estava sentindo necessidade de um pronto atendimento. Exatamente. E ele falou, poxa, é por aqui. Além de eu ajudar o meu cliente, estou criando valor no negócio. Exatamente, né? Ele foi pela dor. E ele já tinha mexido com construção também. Então, ele tinha construído alguns prédios e tal. Então, ele devia entender a dor na pele mesmo, né? E a partir daí, ele criou a Santa Clara. A Santa Clara veio pequenininha, crescendo com ele, com minha mãe, com outras pessoas que faziam parte ali do contexto. Hoje a gente deve ter uns 3, 4 lá na empresa que participaram, que é uma honra ter eles que participaram desde o início. Que coisa boa. E depois disso a Santa Clara meu pai sempre foi inovando muito, né? Ela foi pioneira em corte de obra, a gente foi... Eu vou te interromper um pouquinho, Ricardo, porque a história de Santa Clara é muito bonita e o crescimento é impressionante, mas eu queria, se você pode falar, porque seu pai é o nome Ricardo também, né? Ricardo também. O que levou ele a começar o negócio? Ou seja, porque é importante entender assim, um pouco da motivação. Ele já trabalhava com aço. Então, ele não trabalhava. O que fez ele botar o primeiro pé? Ele falou assim, gente, vou fazer. O que você sabe um pouco dessa história? Sei um pouco dessa história. Acho que ele seria alguém com mais propriedade mesmo para falar, mas eu sei um pouco. Ele trabalhava no Grupo Ferroeste, né? Dos nossos conterrâneos aí, o Ricardo Nascimento. E ele trabalhava na usina. A Ferroeste era uma usina siderúrgica que exportava gusa, né? E ele trabalhou muitos anos na Ferroeste, meu pai é formado em engenharia metalúrgica, especialista e tem mestrado em aço. E ele é um cara que era difícil naquela época. Exatamente. Não tinha essa engenharia, praticamente era menos cobiçada, assim. Né? Isso, não tinha ninguém. E quando ele trabalhava na Ferroeste, ele decidiu, na época, sair para montar uma empresa com outros 2 sócios, que eram outros 2 que trabalhavam com ele, e ele montou uma empresa, que eu não me recordo o nome, antes da Santa Clara, que mexia com distribuição de aço, e essa empresa no final não deu certo. Muitos sócios, exatamente, né? Tudo. Mas logo que ele fechou ele conversando com a minha mãe e tudo, eles decidiram os 2 juntos, sem sócios, ir atrás e montar
a Quer dizer, Santa então Clara. sua mãe Comprou a briga e entrou junto. E é literalmente familiar, não é só de um, não. Então, eles montaram a Santa Clara, mas o meu pai já tinha um conhecimento do mercado, já tinha vindo do ramo, metalurgista, tinha trabalhado em outras indústrias também, além da Ferroeste, que eu não vou me recordar o nome, até é muito engraçado, em várias vezes que a gente vai, em alguma reunião com algum fornecedor e tudo, sempre tem um contemporâneo dele, que ele estudou na Escola de Minas, Ouro Preto, né? Sempre tem um contemporâneo dele que é dessa área e está até hoje atuando. Então, o berço do aço, a família foi mesmo feita no aço, né? Interessante que ele seguiu, então, ele tinha formação, trabalhou num grupo que mexia com isso, tentou o negócio com sócios que não deu certo, e aí sua mãe comprou, vamos para cima, colocou, mas esse é um momento que eu gosto de ver assim, sempre tem as encruzilhadas da vida, a gente tem que tomar a decisão certa na vida. Exato. Ele tinha uma formação técnica, mas olha, para ser empreendedor não é brincadeira. Não. Para você chegar e fazer, agora eu vou realmente ser dono do meu destino, do meu próprio negócio, vou empreender, vou começar, vou usar minhas reservas, vou usar meu tempo, vou usar minha Tudo, energia. né? Ele se jogou em cima disso, sim, né? Sim, se jogou muito. Ele é de uma família meu avô era um cara muito estudado, mas era funcionário público, como de uma família onde todos os irmãos são concursados. E meu avô sempre pregou para ele que ele deveria seguir esse caminho, mas ele sempre foi muito empreendedor. Saía de casa, queria na rua, vendia picolé, fazia e acontecia, e a veia empreendedora dele não falou mais alto, com certeza. E ele se viu num momento que ele achava que ele tinha que focar em empreender. E ele empreendeu muito durante muito tempo, tomou muita porrada com isso. Decidir abrir uma empresa de aço, uma distribuição, não é fácil, né? Então... Que exige um capital, pelo menos um capital inicial que você... Você coloca tudo a perder, né? Coloca tudo. Tudo a perder no momento que você acabou de ter o primeiro filho. Nossa. Então... Foi realmente uma decisão que eu não sei se qualquer um tomaria ou se alguma coisa tivesse acontecido, se eles teriam tomado. Ele sentiu aquela autoconfiança que ele foi dizendo que a hora era aquela, foi... Posso dizer que não foi a decisão mais racional, talvez, mas mais passional, né? Mas que deu muito certo, né? E começou com quantos funcionários no começo? Nossa, Você lembra qual era o espaço que ele começou? Sei, o espaço é um galpão nosso que ele tinha construído, é um galpão nosso até hoje. Ele começou, a minha mãe e mais 2 pessoas. Nossa. E ele fazia, minha mãe sempre brincava muito com isso, ela fazia as vendas, ele separava, e tinha 2 pessoas para ajudar a carregar os caminhões e sair, era um caminhão. E esse caminhão está com a gente até hoje, que é um vermelho. Até brinco que eu vou pendurar a cabine dele em algum lugar. Se vender, eu quero comprar, que é talismã. A gente fala que a gente vai pendurar hoje, eles dão mais custo do que benefício, né? A gente fala que a gente quer pendurar a cabine dele em algum lugar. Mas ele começou assim, eram as 2 salinhas, minha mãe ficava vendendo e ele tirando os pedidos e organizando as cargas e comprando. Sempre foi muito empreendedor, sempre... sem querer, sem intenção nenhuma, passou muito isso pra gente. Muito. Que é a parte que eu quero depois chegar, que é exatamente como depois ele passou para a nova geração, porque é um desafio, né? Principalmente nos tempos de hoje. Ele começou então pequeno, muito empreendeu, pequeno. Tinha um filho recém-nascido. Quer dizer, tinha vários desafios, aquele friozinho na barriga, com certeza para ele, né? De será que ele estava fazendo a coisa certa? Mas ele viu que ele tinha o know-how, ele sabia fazer, a sua mãe também apoiando. Como é que foi então depois desse crescimento? Você disse que ainda tem o mesmo galpão. Temos o mesmo galpão. Temos o início inteiro, os galpões sempre... A gente permaneceu, às vezes, a gente ficou por muito tempo fazendo outras atividades depois que a gente construiu o centro de distribuição novo, mas os galpões estão lá. A gente ficou por muito tempo lá, cresceu muito lá virou referência.
A gente... O ponto lá sempre foi muita referência. Até hoje a gente tem reuniões que chega um cliente para mim, eu compro desde que vocês eram lá em Venda Nova. Então, isso é muito legal. Até de vez em quando eu fico brincando que eu falo, eu vou reabrir lá, ou montar outra planta, alguma coisa, só que meu pai está me cobrando caro agora. Então, não sei. Mas começaram pequeno, cresceram na distribuição, distribuíam material, tinha só Belga e Gerdau na época, cresceram distribuindo isso, sempre sem beneficiamento nenhum. E acho que o grande pulo dele, a grande sacada dele foi sempre estudar muito o mercado e trazer as inovações. Meu pai foi um dos pioneiros em importação de arame farpado, de outros materiais ligados ao aço, de prego. Ele sempre mexeu muito ele foi o primeiro cara do estado a mexer com corte e dobra. Então, ele lá atrás, ele queria... Que hoje vocês são referência em corte e dobra. Hoje sim, hoje nossa planta aqui é a maior planta do estado de corte e dobra, sem dúvidas, e vem muito mais em corte e dobra por aí. Mas ele lá atrás estudou muito esse mercado. Eu escutei esses dias de um concorrente nosso, foi muito legal, ele falando, seu pai sempre foi um passo à frente de todo mundo. Sempre foi mais inteligente que a média, ele falando, né? Nem acho que seja esse o caso, mas sempre foi o cara que viu na frente, que buscava as inovações, e é muito legal quando você escuta isso de outra pessoa, né? Então, eu acho que esse é o ponto. É uma pessoa simples, assim, muito. Né? Ele sempre está aberto, né? Sempre. Muito, muito simples. Ele viu, então, as oportunidades, uma pessoa inovadora, foi atrás de melhorando aqueles pontos que ele achava que valia a pena melhorar. E você e o Breno veio quantos anos depois de você? O Breno nasceu 4 anos depois de mim. 4 anos 3 depois. anos e alguns meses, uns 8 meses, eu acho. E o Breno também. O Breno nasceu dentro de feixe de aço, né? Na época, eles trabalhavam muito, então a gente ia muito para a empresa, a gente participava de tudo. Isso que eu ia perguntar, como é que entrou esse empreendedorismo para você? Quando você falou, desde criança você via o exemplo. Nunca foi... É um lado que eu acho muito legal. Nunca foi nos falado hora nenhuma dentro de casa que a gente tinha que fazer isso. Nunca. Isso nunca foi colocar, vocês vão tocar a empresa, vocês vão continuar o negócio. Isso nunca foi colocado, mas sempre foi dado muito exemplo. Então, chegava final de semana, sábado tinha que ir para Santa Clara, aí ia eu com meu pai. Sábado de futebol, sábado de... E a gente ia lá, ficava lá o dia inteiro com ele. Minha mãe até tem muitas fotos disso, até engraçado, que eu gostava de arrumar igual ele, né? Eu queria imitar, ele colocava a camisa social para dentro, queria uma pastinha igual e queria ir igual. E da mesma forma com o Breno, sempre foi assim, levou muito a gente para dentro do negócio, sempre foi... Quando ia trabalhar, levava. Então, a gente foi meio que criado dentro disso. A gente sempre falou muito disso, mas eu não me lembro de em algum momento, e não existiu, ter sentado para ter essa conversa. Nunca existiu. Nenhuma imposição, nenhuma obrigação. Nunca. Nem da minha mãe, nem do meu pai, nunca existiu. Tipo, na hora de fazer, de estudar, de ir para a faculdade, nunca existiu imposição de, faça esse curso que você vai poder tocar a empresa, faça esse, faz aquele. Então, eu acho que eu fiz administração, o Breno fez direito e a gente entrou no mercado e a gente entende muito hoje, depois de muita prática, de muito aprender, mas eles sempre trouxeram isso para a gente lá atrás de forma exemplar, dando exemplo, sem forçar. E qual foi o momento, porque assim, eu sei que vocês assumiram basicamente a Santa Clara e colocaram a visão moderna, como você falou, vocês se capacitaram, você tinha um exemplo, então você tinha a prática, você tinha a capacitação técnica no que você fez e aplicou. Na hora da virada do bastão, aí, meu amigo, eu vou dizer, não é brincadeira, não. Não.
E essa, Me conta um pouquinho como é que foi isso. Esse foi muito legal, porque eu fui pioneiro nisso, né? Porque o Breno é mais novo, lógico. Eu entrei na faculdade, estava estudando e eu sou um cara muito agitado. E aí, logo que eu entrei, eu falei, pai, eu quero trabalhar lá na empresa. E ele falou, então vamos. Novinho, eu tinha 18 anos, falou, vamos lá, vamos trabalhar lá e tudo. Eu achei que eu ia chegar com a pompa toda, né? E ele já me levou, me colocou de estagiário no departamento de engenharia. E eu fui estagiário do departamento de engenharia por 2 anos. Inclusive eu era estagiário do Márcio, do Zé Márcio, que hoje é o gerente dessa planta nossa nova. Eu era estagiário dele. E eu lembro de chegar na sala, primeira vez, esse caso é muito legal, e eu perguntar para o José Márcio o que eu ia fazer, né? Meu primeiro dia, e o José Márcio abre uma porta cheia daquelas caixas amarelas. Toma esse papel, falou, hoje você vai organizar isso aqui. Eu olhei para ele e falei, falou, hoje você vai organizar isso aí. Aí, não, então tá bom, né? Aí organizei tudo. No dia seguinte, o que eu ia fazer? Aí ele chega nem o Karate Kid, né? Começa a pintar cerca. Aí ele chega pra mim com um calhamaço de folha, que já estava impressa de um lado. Falou, isso aqui é o seguinte, você faz X, no lado tiver impresso, pra gente usar de rascunho. Ficava o dia inteiro fazendo X. Aí, aos poucos, ele foi me dando. Aí depois, logo em seguida, eu era o cortador das etiquetas do corte de obra. Aí a impressora imprimia e eu ficava lá cortando. Até que eles pegaram confiança. Aí fui planejamento, tudo, e meu pai sempre deu liberdade para os gerentes para eles cuidarem disso na gente. Aí fiquei um tempo de estagiário no departamento de engenharia. Depois passei para estagiar no departamento de suprimentos. Foi quando meu pai mandou, eu fiquei 45 dias, 1 mês e pouco, fui ficar na China com o gestor de suprimentos nosso, e não é na China boa não, Léo. Fiquei 1 mês e meio na China, trabalhando nas fábricas que faziam a produção de alguns materiais nossos. Então eu estava fui na fábrica que produzia arame farpado, fui numa usina siderúrgica. Na época, eu não me engano, posso estar errado, acho que tinha 14 alto-fornos, uma imensa, uma loucura o tamanho. Fiquei muitos dias com o cara que era o gestor na época, que era o José Eduardo, um cara muito bacana, que me ensinou demais, me ensinou muito comercialmente também, porque foram dias intensos comerciais e aprendi muito a negociar com ele. E depois eu voltei da China, e aí eu continuei trabalhando no departamento de suprimentos, e depois eu passei do departamento de suprimentos, eu virei, coincidentemente, teve uma supervisora comercial que saiu, e eu entrei na supervisão comercial dos representantes comerciais. E aí foi nesse momento que aconteceu a primeira entrada, que foi a minha. Mas eu ainda era 100% subordinado ao meu pai e aos meus gestores. Não tinha liberdade, nada, estava aprendendo. E depois disso fiquei de supervisão comercial, aí depois assumi a gestão comercial depois de um tempo, e aí fiquei de gestor comercial também, sempre prestando conta para o meu pai. E dali para frente, passou um tempo, o Breno, 4 anos, logo 4 anos, o Breno também entrou com 18 anos, eu falei, pai, vamos trazer o Breno e tudo. Eu mesmo que dei a ideia de trazer o Breno e tal, ele e minha mãe, como sempre, falaram, se o Breno quiser, ótimo. O Breno quis e entrou, e aí a gente junto foi começando. Quando eles viram que a gente já estava mais preparado, aí eles começaram o processo de dar mais liberdade para a gente, de fazer a sucessão e tudo, que foi algo muito demorado, mas que aconteceu. Quanto tempo de transição para vocês definitivamente deixa eu pensar ficarem aí com o bastão? Uns 4 anos. 4 anos? Uns 4 anos. 4 anos. Uns 4 anos de sucessão.
4 anos importantes para vocês verem todas 4 as anos tomadas de decisão. pega o bastão, tira o bastão, vai, erra. Meu pai deixou a gente errar muito. Veio a crise em 2000 o mercado estava muito ruim em 2014, né? 13, 14, o mercado ruim. E a gente estava um momento difícil. Esse foi um dos... Você tem o início da empresa, esse foi um dos pontos chaves também. Eu ia perguntar, qual foi o momento assim que você... Não digo mais difícil, mas aquela que vocês realmente tiveram que tomar decisões bem arrojadas e... Eu falo que eu brinco que a gente, com os nossos parceiros, que a gente foi forjado na crise, né? Eu e o Breno, a gente trabalhou muito tempo no pior momento do mercado. E aí a gente chegou a trabalhar, diversificar um pouco a linha, trabalhar com outros produtos ligados à construção civil e tudo. Mas chegou um momento que a gente, ali em 2014, 15, a gente sofrendo e tudo, até que chegou um momento, se eu não me engano, no final de 2016, 17, que a gente olhou um para o outro e a gente falou, vamos focar no que a gente sabe, no que a gente nasceu para fazer, que é aço. Vamos esquecer tudo que a gente está mexendo, a gente vai focar só em aço. Tinha. A gente chegou a mexer com muita coisa. Nossa Senhora, a gente trabalhava, quando o mercado de aço estava ruim, a veia comercial nossa trouxe a gente para outros nichos, né? A gente chegou a ser o maior distribuidor da Forte Leve de caixa d'água aqui no estado. A gente trouxe tinta, a gente virou um atacado de material de construção. E isso foi bom para ter aprendizado, mas e foi bom para a gente entender que o nosso negócio é aço. Hoje o que a gente mais sabe fazer é isso. E eu falo que o determinante para a gente ter sucesso é o foco. A gente aprende todo dia um pouco de aço, a gente sofre todo dia com aço. Então, quando você faz aquilo muitas vezes, você vai ficando melhor, né? Porque a gente não é nenhum supra-sumo, não é nenhum cara inteligente mais que a média, nada. A gente é esforçado, a gente corre atrás, a gente gosta de trabalhar e a gente está aprendendo todo dia daquilo que a gente faz. Isso é muito legal, né? A questão do foco, né? Porque você entendeu que aquilo ali era sua fortaleza e decidiu abrir mão, né, de outras receitas, abrir mão de muitas receitas e de diminuir muito a empresa na época. A gente reduziu muito a empresa. A gente abriu mão mesmo, falou, esse mercado não, a gente quer mexer com aço, vai ser só aço, tudo nosso vai ser destinado a aço. E aí, eu lembro que a gente fez até um projeto na época que da gente chegar, se eu não me engano, a gente falava, vamos fazer a empresa e ela vai ficar com 600 tons, 500 tons, está ótimo pra gente por mês. E tá quietinho aqui. Quietinho, bonitinho, fazer isso e tudo. E o mercado foi abrindo, e a gente foi entrando, e a gente cada dia mais entendendo do produto, novo, com muita vontade. E aí é o que é hoje, né? O negócio vai crescendo. Teve um ponto em que a empresa passou a ter um crescimento mais acelerado. Provavelmente quando você falou do corte de dobra, que hoje foi um dos maiores do estado, certo? Hoje é. Quando começou o corte de dobra? Desde o início ou ele veio depois? O corte de dobra já é muito antigo, meu pai que fundou, a gente não lembra a data de verdade, mas quando eu entrei de estagiário o corte de dobra já existia, ou seja, se eu não me engano, essa planta nova nossa, ela deve ter cerca de 20 anos. O corte de dobra, ele veio junto com essa planta, então foi lá atrás, a gente queria, meu pai trouxe o corte de dobra e na hora que a gente entrou, ele era muito pequeno. Eu lembro eu no departamento de engenharia, como estagiário, comemorando que a gente fez um mês com 270 toneladas de corte de dobra. Olha. E isso, se a gente fizer hoje, passa até mal, né? Mas hoje tem que quantidade? Hoje a gente tem que fazer 1.200, 1.400. 1.400. Se a gente não fizer, a gente brinca lá que menos que 1.200 a gente pode fechar a fábrica. Não tem jeito, não. Tem gente que vai puxar a orelha de gente aí. A gente tem que fazer 1.200 hoje, tem máquina para isso. E é o nosso foco. Mas a gente não perdeu a veia da distribuição nem nada. Então, só o corte de dobra representa isso, fora a distribuição, fora hoje a planta de tela soldada e tudo.
Você falou do foco, você falou do teu pai que viu um diferencial que ele viu. Hoje a Santa Clara continua com esse diferencial de, tipo assim, esse pronto atendimento ao cliente. Isso aí está no DNA, sempre teve no DNA. Porque vocês, quando assumiram, precisavam herdar também algumas características sempre e valores da empresa, né? E herdamos muito. E você tinha até perguntado do corte dobra, de quando veio esse ponto de que a gente cresceu muito, sim, né? E esses valores vieram junto com a gente, mas eu lembro muito do Breno falando, e é engraçado, o Breno era muito novo, mas a gente sempre brincou que a cabeça dele é muito mais velha do que a do resto da turma lá de casa. E o Breno falava muito, nós estamos preparando. Então a gente ficou uns anos 2016, 17, 18, preparando para crescer. Então sempre focado nisso que você está falando, de atendimento rápido, maquinário sempre de primeira geração, e de trazer o cliente para perto, utilizar a veia comercial nossa. O Breno sempre falava, nós estamos preparando porque na hora que a gente puder e na hora que o mercado entregar, nós vamos crescer e nós vamos tomar mercado. E ele falava isso e eu olhava para ele e falava, será que ele está sabendo o que ele está falando? Mas foi legal que sabia e foi muito gostoso isso, porque na hora que um pouco antes da pandemia, a gente já começa um pouco antes da pandemia, a gente já estava com mais de 1.000 toneladas, tranquilo, fazendo, produzindo, na época eu acho que eram umas 600, 500 de corte de obra, 500 de distribuição e tudo, a gente lembra da gente comemorando as 1.000 toneladas, e aí logo que veio a pandemia, a gente sentou e falou, olha, tem duas opções, a gente vai fazer da pandemia um meio de realização financeira mesmo, né, de ganhar dinheiro, botar dinheiro no bolso e tudo, ou a gente vai agora tomar mercado. E a nossa é muito tesão pelo negócio, é muito veia comercial. A gente falou, não, nós vamos pegar mercado. Na hora que estava todo mundo esculachando em preço, em tudo para o mercado, a gente estava ali trazendo os clientes para perto. Todo mundo faltando material, a gente estava com o material para atender os nossos clientes. E nessa a gente cresceu quase mais que 100%, e aí a gente saiu da pandemia, a gente falava, a pandemia acabou, mas a gente ainda tem um mercado que a gente tem que zelar por ele. Então a nossa meta depois da pandemia era manter um mercado de 2.500 toneladas mês, que era o nosso foco, e era o maior desafio, acabou a pandemia, e será que a gente vai conseguir manter? E mantivemos, e ano passado registrando crescimento de novo. Esse ano, o primeiro trimestre foi de crescimento em volume também. O mercado não está tão legal em valores, né? Mas continuou o crescimento. Então, a gente pegou essa veia de atendimento rápido, de estar próximo do cliente para fazer o que a usina não faz. E a gente hoje é bem reconhecido por isso. É lógico, né, Léo? A gente não... Eu falo, quanto mais você cresce, mais difícil fica tudo, né? Então, eu queria muito ter um atendimento muito mais de boutique do que eu tenho hoje. Hoje a gente não consegue ter um atendimento tão de boutique. Um atendimento menor que alguns players aqui do mercado conseguem dar, que é mais personalizado. Mas a gente consegue ter essa veia e ter o lado da usina, que é ter preço, ter prazo de entrega para volumes grandes muito rápido, ter uma competitividade muito forte para grandes, pequenas obras. Então hoje a gente concorre de igual para igual com o Gerdau, com a Arcelor, em qualquer obra. Você falou então que mesmo aumentando o tamanho da Santa Clara, vocês continuaram com aquele DNA, né, de não deixar o cliente para trás, né? Ótimos preços, um atendimento de primeira. Eu sempre digo que nesse mercado de aço, ele é como você está de mão dada com o cliente. Quando você larga essa mão, ele vai atrás de outra mão. Se você tem como foco você deixar a mãozinha ali sempre abraçada com o cliente, ou seja, ele entender que você continua com a sua qualidade, você continua com a sua entrega, você continua com essa capacidade de ouvir e resolver os problemas dele, você tem mostrado que é o sucesso dos últimos... De quantos anos tem a Santa Clara? 32. Tem que respeitar, 32 anos. Não é pouca coisa não, tem que respeitar. Que venham mais 32, né? Que venham muito mais 32. Uma pergunta, qual foi, na sua opinião,
como se fosse um ensinamento ou alguma peça um pedaço de conselho que você, alguma coisa que o seu pai falou, que você pegou durante a sua jornada de empreendedor, que você acha que é importante um empreendedor ter? Ou seja, qual coisa você acha que é importante ter na cabeça? Olha, eu acho que o principal principalmente no Brasil, né, que é o mais difícil de empreender do que a média, é persistência, é saber que hoje pode dar errado, mas amanhã pode dar certo, e na média você tem que ter mais dias bons que ruins, mas a persistência ele vale muito para um mercado igual o nosso, um mercado muito volátil, um mercado muito sensível a comércio exterior, um mercado muito sensível a preço. Então, você ter persistência, você focar naquilo que você faz. Meu pai sempre falou isso muito pra gente entende de aço que você vai entender o que você está fazendo. Então, muita persistência, muito foco, saber que tem hora que você tem que perder, saber que tem hora que você tem que... Importante. Que você não é o melhor sempre, né? Então, para você se tornar o melhor, você tem que aprender todos os dias com os seus próprios erros. Eu falo isso muito com o meu departamento comercial. Eu falo assim, os meus melhores clientes eu fiz nos meus piores momentos. Os meus melhores clientes eu fiz depois de algum problema que eles tiveram com a Santa Clara. Então, ele viu a rapidez que você cuidou do problema, né? Exato. E te deu valor. Exato. E esses são os meus melhores clientes hoje. São os caras que na hora que tive alguns problemas enormes, e eu botava a cara, eu ia na obra, eu corria atrás, ou então um vendedor nosso, um gerente nosso, e eu sempre falo para os meus vendedores, aparece, sim, dá sinal, fala a verdade, não, na hora do problema, não tenta sair do foco do problema. Sim. O problema existe. Mesmo que você não enxergue o mesmo tamanho que às vezes o cliente enxerga, mas dê a proporção que ele está dando para o problema, sim, porque é a obra dele que é importante. Então, a gente fez os nossos melhores clientes nisso. É lógico que a gente não é perfeito, a gente já errou e perdeu o cliente também, mas eu acho que o principal foco é persistência, é acreditar nesses clientes, é ter um relacionamento bom com todos, tentar estar próximo, enxergar qual que é a dor do outro, né? Porque o mercado sensível a preço. Por que o cara troca de fornecedor? Exatamente. Porque ele tem uma dor. Então, você tem que descobrir essa dor dele. Se você conseguir descobrir essa dor, ele vai te valorizar muito. Então, muito bom, muito bom. E eu vejo que você e o Breno, toda essa trajetória, e como você falou que o seu pai e sua mãe sempre via as diferenciações, eu vejo que vocês agora estão tomando a atitude também de agregar mais valor ao negócio, se preparando ainda para novos, né, desafios, agregando mais no mercado competitivo, mas agregando mais imagem, mais solidez no que vocês estão fazendo. Aprendendo, né? Seguindo aprendendo. Acho que essa é a grande verdade. A gente está buscando conhecimento do mercado que a gente já está há muitos anos. Eu estou, nem sei quantos anos, acho que 13, 14 anos. E o Breno, 10, 11 anos, não veteranos, novos ainda de mercado, mas a gente aprender a todo momento e saber que nunca vai ter um prazo para a gente parar de aprender. Meu pai ensina muito isso para a gente, que até hoje ele fala, não sabia disso. Tá vendo? Então o cara é especialista em aço, tem não sei quantos anos de mercado e fala isso para a gente, porque a gente tem muita coisa para aprender. Então a gente busca isso, esse investimento todo que a gente faz, igual a gente, parceria nossa agora com a MAC, para trazer mais uma solução rápida para os nossos clientes e de qualidade. É pensar em investir, em agregar valor, em pegar um mercado que é às vezes muito, muito fechado em preço e gerar valor nele. Gerar valor. Porque gerando valor você vai gerar novos clientes, você vai gerar emprego, você vai gerar tudo, você vai gerar uma empresa que tem um futuro a longo prazo. Então, a gente pensa muito nisso e a gente não para, né? Você vê, Léo, toda a conversa nossa não para. Já acabou de chegar a máquina, já quer comprar mais máquina, já quer ir atrás de mais, então não para e não vamos parar. A gente brincou que é 32 anos e
A gente hoje tem 32 anos com 32 anos com umas 23, 24 máquinas online. Olha. E 3 mil toneladas. Então, 35 anos, 5 mil toneladas. Vai saber quantas máquinas online. Então, 35, temos que estar com 5 mil. É ousado, mas a gente é do tamanho da nossa vontade. E Parabéns. que se der, vamos chegar assim. Então, brinquei isso ontem numa reunião em São Paulo. Falei, queira ou não, daqui 3 anos nós estamos com 5 mil toneladas. Então, esse é o caminho. Vamos ver o que a gente vai fazer para chegar lá. Parabéns, meu amigo, parabéns. E o que eu vejo, aí eu vou falar um pouco de bastidores, tá? O que eu vejo é o esmero, o zelo que vocês têm em fazer as coisas bem feitas. Não é uma coisa assim, então... Fazer por fazer, né? Fazer por fazer. Então, eu vejo aquele cuidado em vocês serem muito produtivos em pouco espaço, vocês têm que conhecer aqui, que é tudo lindo aqui. Qualquer coisa aqui é bonito. Então, tá ainda começando. Então, parabéns. Obrigado. Quem está nos escutando é aquele empreendedor que às vezes está no estágio lá atrás, né? Ou está no estágio do meio, mas às vezes fica com aquele friozinho de como seguir, quem que pode me inspirar, e vocês são inspiradores. Eu agradeço. Acho que, não sei se eu consigo usar essa palavra inspirador, acho que a gente é muito novo, a gente tem mais inspirações do que a gente inspira ainda, mas como eu falo muito, e a gente está falando agora para a gente do Brasil inteiro, que a MAC, a empresa que hoje, o trabalho que você fez e sua equipe, vocês fizeram hoje, está no Brasil inteiro, então o que eu posso falar troquem muita ideia, conversem muito com o pessoal do ramo. Eu conheço gente do Brasil inteiro que mexe com aço. Eu busquei conhecer. A gente foi atrás, a gente visitou a empresa aqui, ia colar, fomos no Mato Grosso visitar a empresa, fomos em São Paulo, vamos sempre, para aprender, porque mesmo que concorrentes não são inimigos, né? A gente tem que aprender um com o outro e tem espaço para todo mundo e para todo mundo crescer, melhorar. Eu acho que a gente tem sempre trocando ideia. Tem uma coisa difícil aqui que está sendo um desafio para mim. Que é isso? Troca ideia com o Léo. Léo, você que roda as empresas todas, quem já passou por isso aí? E isso é legal, essa troca é muito legal. Inclusive, podia fazer um evento, né, Léo? Deixar aí, um evento dos homens de aço, por que não? Bacana. Fazer um evento, boa ideia. Fazer um coffee break, alguma coisa, botar as máquinas juntar os empreendedores, né? Juntar todo mundo, trocar uma ideia, falar de alguma inovação que vocês estão trazendo, deixar isso como um mod e a gente... O Boida tá nascendo aqui, hein? Vamos fazer um... Olha o pai da ideia, hein? Fazer um negócio, encontrar todo mundo, sempre que tem esses encontros, é muito proveitoso, muito proveitoso. Com certeza, uma dicasinha, uma informação. Conhecer, só de ver a outra pessoa, quem está do outro lado, as dificuldades e tudo. Exato. É muito legal. Então, vamos fazer esse evento aí, o Léo vai fazer acontecer, o Homem de Aço, e levar. Conta comigo para levar quem eu conhecer, eu levo. Boa. Já vou pensar nisso aí. É legal. Obrigado agradecer a parceria, o atendimento, a presteza que tem com a gente, o carinho. E parabenizar eu já falei isso muito para outras pessoas de mercado, já falei até para concorrentes seus, falei, ele está fazendo alguma coisa que ninguém faz, então ele é bom nisso, e muito bom nisso, então parabéns mesmo, as máquinas são espetaculares, já vamos comprar mais se Deus quiser. Opa, obrigado. Tem que resolver com o financeiro lá. O Breno é que aperta até os... Mas gente... Obrigado. Eu que agradeço. Top. Fico muito feliz aí com toda a história de vocês, né? Inspiradora. Ótimo. E agradeço pela parceria, tá bom? Não, eu que agradeço, Léo, parceria e que a gente possa ter vamos ter muitos e muitos anos de parceria aí. Obrigado.